Aleluia. Quantos aqui sabem qual é o tema do ano de 2018? Obrigado. Quantos aqui sabem? Amém? O tema do ano de 2018 é fé, ação e compromisso. Amém? Você pode repetir isso comigo? Fé, ação e compromisso. Quando a pastora compartilhou esse tema comigo, confesso que eu fiquei pensando em todos os argumentos e todos os assuntos que ela trouxe para explicar por que o próximo ano terá como tema fé, ação e compromisso. A necessidade que nós temos de termos uma fé prática, a necessidade que nós temos de viver uma verdade segundo a fé que nós professamos. E isso, eu confesso que começou a encher o meu coração, em que muitos textos que eu estava meditando e estudando, tirando meu tempo com o Senhor, eu conseguia ver fé, ação e compromisso. Fomos passar o Natal lá no Espírito Santo, lá em Ubu, Paraty, e tive a oportunidade de pregar na igreja da minha sogra, na Assembleia de Deus. E como fui pego no laço, é impressionante os textos que Deus me trouxe para pregar naquela ocasião. Era falando sobre fé, falando sobre ação e falando sobre compromisso. Quarta-feira passada eu estava na igreja da minha cunhada, em Campos dos Goytacazes, já retornando para cá. E a pastora da igreja, quando pregou Isaías 43, tudo que eu conseguia enxergar era fé, ação e compromisso. A Bíblia está recheada de exemplos de uma fé comprometida. Está recheado também de maus exemplos e todas as suas consequências. A Bíblia tem exemplos de homens e mulheres que começaram a andar sobre essa fé. Não é apenas uma questão de crer, não é apenas uma questão de acreditar, mas é andar sobre aquilo que crê. Não é apenas uma questão mental, mas é algo que alcança o seu coração. E aquilo que era uma ideia, que era um conceito, se torna tão concreto que você não consegue enxergar um outro caminho, senão andar sobre esta fé. Nós precisamos ser movidos por um espírito de fé. O tema dessa mensagem nesta noite é: a fé é o que nos move. Você pode repetir isso comigo? A fé é o que nos move. Tão impressionante a frase que o King escolheu para que a todo tempo ficasse ali gritando, falando. Eu, no mínimo, li aquela frase umas 10 vezes enquanto eles dançavam aqui. Não sei quantas vezes você leu. Mas talvez em uma delas deixou de ser apenas uma frase e você começou a refletir. Há quanto tempo você não tem ouvido a voz de Deus? É tão interessante porque isso tem muito a ver com a mensagem de hoje.
muito a ver com a mensagem que eu venho trazer nesta noite. Muitas pessoas não cristãs têm conquistas na área financeira, têm as suas conquistas pessoais, no seu relacionamento, têm conquistas no âmbito social e até já lograram algumas ambições. Mas existe um vazio que não se explica, uma inquietação que faz com que todas essas conquistas, com tudo isso que se conquistou até então, perdesse um pouco o seu brilho, trouxesse uma inquietação para que ela viesse a buscar algo novo, para que ela continuasse peregrinando, andando e caminhando na busca de encontrar alguma coisa. Certamente essa é a sua história, certamente essa é a minha história. Mas de uma forma parecida, alguns irmãos que aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que foram batizados nas águas, mas que ainda hoje permanece com essa inquietação. Não estão vazios como estavam antes de aceitar a Jesus, de conhecer a Cristo Jesus, mas também não estão perto de alcançar a plenitude de espírito. Como pode? Como pode ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, crer e ter o seu nome escrito no livro da vida, assim como diz em Marcos capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ainda assim, ter dentro de si uma inquietação, em que sempre há uma busca, sempre há um desejo, sempre há um ir na direção de algo novo, de algo que preencha, de algo que traga esse senso de plenitude, vazio. Apesar de terem aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, apesar de terem passado pelo batismo, eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que a nossa caminhada ainda não acabou por aí. Amém? Talvez sim, para aquele ladrão que estava na cruz do Calvário, e naqueles últimos minutos, as últimas horas da sua vida, se humilhou perante Cristo que estava ao lado, e disse: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás no paraíso. Mas quanto a mim e quanto a você, nós temos uma caminhada a percorrer. E eu quero te convocar nesta noite a viver a vida que o Senhor propôs para cada um de nós. O nome desse vazio se chama propósito. Quando não vivemos o propósito de Cristo de Jesus nas nossas vidas, quando não estamos no centro da vontade do Senhor, essa sensação, essa inquietação,
esse desejo de sempre mais, sempre alcançar um novo nível espiritual, de alcançar uma nova dimensão do sobrenatural. Em que essa busca ela é incessante. E novamente, cristão, não tão vazio como no início, mas também não tão cheio como gostaria de estar, peregrinando em busca de algo. Somos rodeados por propostas que nos assediam a fugir do nosso propósito. Propostas da televisão, proposta dentro do trabalho, de modo que venhamos a olhar para a palavra de Deus em buscas de verdades e textos que possam saciar as nossas necessidades. Enquanto que o que o Espírito Santo espera de mim e de você é que nós venhamos nos humilhar perante a palavra, perante a revelação do Senhor e dizer: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, ministra o meu coração. Só tu tens as palavras de vida eterna que vão atender a cada uma das minhas necessidades. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Vamos ler de novo o texto, todos juntos agora? Vamos ler? Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que há um propósito para a tua salvação. Você foi salvo para viver um propósito de Deus. Não fomos salvos para ser abençoados e continuar sofrendo as mazelas, segundo o espírito que opera nesse mundo. Nós fomos retirados de um reino de trevas para o reino da sua poderosa luz, para viver um novo tempo com Deus. Nós fomos chamados para fazer parte de uma revolução, e essa a revolução do amor de Deus. Assuma o teu lugar, assuma o teu posto, na frente de batalha, na posição onde essa revolução, em que somos constrangidos, como? Através dos irmãos. Eu um dia fui constrangido através dos irmãos. Deus, o Espírito Santo me constrangeu, mas me constrangeu através de um irmão. Eu não sei como você foi constrangido, irmão. Eu não sei como o Espírito Santo falou ao teu coração, mas com certeza
Ele usou antes, talvez durante e depois, e até hoje continua usando homens e mulheres para nos constranger em amor. Eu tenho sido constrangido em amor. Expressões de carinho, coisas que às vezes penso e falo, poxa, eu não mereço isso. A minha própria avó, em muitas situações, me ensinou o que é ser um homem educado. Em muitas situações, era ela que abria a porta para mim. E isso me constrangeu de uma outra forma, pelo amor que ela teve, através de uma atitude tão simples. Constrangidos em amor. Para que não venhamos a viver a nossa própria vida, mas que venhamos a abandonar e viver a vida de Cristo. A vida que está proposta para mim e para você. Assuma o teu lugar. Assuma o teu lugar. Assuma a tua posição. Nós podemos ser constrangidos, melhor dizendo, não é essa palavra, nós podemos ser impelidos. Podemos ser pressionados, cativados por muitas propostas nesse mundo, para fugir desta visão, para mudar o nosso estilo de vida, para olhar para a palavra de Deus e viver um evangelho hedonista, um evangelho de subserviência, uma mensagem que está aqui para atender as minhas necessidades. E constantemente nós precisamos olhar, sondar dentro de nós e perceber se nós não estamos desviando do propósito, porque sim, somos vasos de barro e carregamos algo muito precioso, mas continuamos sendo um vaso de barro. Ah, meu irmão, como nós precisamos do olheiro para constantemente estar trabalhando na minha vida, para constantemente estar trabalhando no meu coração. Assim como diz o apóstolo Paulo, que eu caminho e estou no caminho, não desfirando golpes no ar, mas eu faço isso com um objetivo. Eu tenho um alvo, eu tenho um propósito. Se eu esmurro o meu próprio corpo para sujeitar a minha natureza à escravidão e a essa obediência de Cristo Jesus, para que no final, depois de ter ganhado muitos, não perder a minha própria salvação. Então nós precisamos constantemente lutar contra isso. Lutar contra o... Eu estou bem. Eu não tenho problemas. Eu estou tranquilo. Eu não tenho defeitos. Algo que eu ainda estou aprendendo do Espírito Santo. Mas quando eu estava ali com os meus 3 anos de casado, eu não ouvia a minha esposa. E às vezes continuo não ouvindo. E aos 3 anos de casado, depois de uma discussão, sabe aquela discussão que você discute? Parece que resolveu, não resolveu coisa nenhuma. Passa 2, 3 dias, discute o mesmo assunto, os mesmos argumentos. Parece que resolveu, não resolveu coisa nenhuma. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, parece que resolveu. Mas é o mesmo assunto, o mesmo problema, a mesma dificuldade. E numa situação em que eu disse, eu estou certo.
por conta disso, disso. O Espírito Santo falou comigo: ouça a tua mulher. E quando ele falou isso comigo, eu perdi todos os meus argumentos. E parei para olhar de uma forma diferente e procurar enxergar aonde é que estão os meus erros. Porque se o próprio Deus falou para eu ouvir a minha esposa, é porque eu estou errado. Se na nossa caminhada cristã, essa transformação não começar de dentro para fora, e não se espraiar para quem está à sua direita, para quem está à sua esquerda, ser um evangelho em que nós consumimos a palavra de Deus, mas não somos transformados por ela. Passaremos a sentar dentro da igreja como aqueles que qualificam a pregação de quem está ministrando. Passaremos a olhar o ministério da igreja e qualificar se aquele ministério é digno de te receber ou não. Passaremos a encontrar uma posição de orgulhosos e quebrados ao mesmo tempo. Ao contrário daquilo que o mundo vende, você precisa ser feliz. Ao contrário daquilo que o mundo vende, a você confere a vingança. Ao contrário daquilo que o mundo vende, se dê bem. Só tem pilantra nessa terra. A palavra do Senhor nos convida a nos humilhar. A palavra do Senhor nos convida a morrer para as nossas próprias vontades. Porque só assim, irmãos, nós vamos alcançar a vida que Jesus Cristo preparou para nós. Só assim nós vamos receber da parte de Deus a plenitude e o entendimento do que é estar no centro e no tempo de Cristo Jesus para as nossas vidas. Quando nós decidimos morrer para nós mesmos, nós passamos a nos importar com aquilo que o Senhor importa. Não apenas olhando lendo as palavras do Senhor e olhando para si como aquele que vem para receber o amor de Cristo, o favor de Cristo e os milagres de Cristo, mas olhando para as palavras de Jesus para dizer: Senhor, eu sou a continuidade. Eu não sou apenas um receptáculo das tuas bênçãos, mas eu sou a bênção de outras pessoas. Eu não apenas vivi um milagre, mas eu sou um milagre na vida de alguém. Eu não apenas tive os meus problemas resolvidos, mas eu sou a solução para o problema de muitas pessoas. Nós somos convidados a morrer e viver uma nova vida com Cristo Jesus. Enquanto renunciarmos a esse trabalho que é árduo, a essa renúncia que é árdua, nós não vamos alcançar a plenitude do nosso coração. Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Lucas 11, versículo 33. Versículo 33 diz:
Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. A versão King James diz o seguinte: ninguém acende uma candeia e a coloca num lugar onde fica escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num local apropriado, para que os que entram na casa possam ver seu luminar. Eu quero te dizer, meu irmão, que existe um local apropriado para que a luz de Cristo que há em você possa brilhar. Esteja nesse lugar que você estará cumprindo o teu propósito. Viva o propósito de Cristo. Entenda-me, você é luz, e como cristão, a tua luz brilha, mas não é debaixo de um vasilhame, não é lugar, não faz sentido nenhum haver uma luz que está brilhando, ela está brilhando, mas debaixo de uma vasilha, encoberto por tantos problemas. Mas o Senhor deseja que você ocupe o teu lugar, deseja que você se posicione, porque sim, existe um local apropriado para que a luz de Cristo que há em você possa brilhar. Deixa a luz de Deus brilhar na tua vida, deixa a luz de Deus brilhar no teu coração, deixa a luz de Deus brilhar para que muitos que precisam ouvir a mensagem de vida possam perceber que há esperança. Há esperança. Quantas pessoas no Hospital Geral de São Gonçalo precisam receber a luz que há em você, o local apropriado. Quantas pessoas no Hospital Geral, no pronto-socorro de São Gonçalo, no atendimento da emergência, precisam ouvir uma palavra de esperança sua. Quantas pessoas colocam os seus filhos numa creche para que possam trabalhar, e precisam receber a luz que está em você. O desafio de deixar de viver o evangelho emocional, almático. O desafio de deixar de caminhar num evangelho que se constrói na mente, mas que no dia a dia ele precisa alcançar os nossos pés. No dia a dia ele precisa alcançar as nossas mãos. No dia a dia ele precisa alcançar o nosso coração. Quantas pessoas na casa de recuperação não precisam ouvir a tua história de vida? Cumpra o teu propósito. Cumpra o teu chamado. Eu não sei como está. Eu sei que não é, eu sei que é um grupo de irmãos. Sei que essa mensagem está edificando a vida de todos, mas de uma maneira muito pragmática. Eu sei que não é com todos.
Mas eu vejo que quando lidamos com o tema do ano, que é quando lidamos com o tema do ano, que é fé, ação e compromisso, nós somos chamados a avaliar as nossas prioridades. Que no ano de 2018, meu irmão, que você possa avaliar aquilo que de fato é importante para você. Para que a plenitude do Espírito Santo possa ocupar o teu coração. Porque assim nós vamos alcançar um nível maior de intimidade e de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Fé é o que nos move. É a fé, ela é o que nos move. Não são as nossas dores, não são as nossas alegrias, não são as circunstâncias, mas é a fé. A fé. Batalhe pela tua fé. Vivemos dias difíceis. Vivemos dias conflituosos. Dias que olhamos para a política e nos entristecemos. E perguntamos, onde está a moral e a ética? Olhamos para o sistema em que estamos, todo o sistema público e todo o sistema econômico. E se a gente não vigia, a gente perde a nossa fé, só olhando para esses problemas. Você vai votar em quem ano que vem? Já me fizeram essa pergunta. Eu posso ver dois caminhos. Um deles é orar pela nossa nação. E o segundo é continuar confiando no Senhor Jesus, sem abrir mão da nossa posição como cidadão. Quando olhamos para esse sistema, eu estava compartilhando com os irmãos pela manhã, que quando compro, eu cheguei ao ponto de comprar um remédio na farmácia e começar a questionar o órgão regulador daquele laboratório. O quão corrompido estava ou comprometido com aquele laboratório. Será que o que eu estou comprando é placebo? É remédio? Talvez você, esse ano, fez aí o curso do Enem. Fez o curso, a prova do Enem, assim como os outros anos, com todas as fraudes e todos os golpes que existem nisso. Eu estou vendo aqui a irmã que deu testemunho há uns 3, 4 domingos atrás, onde fez prova para concurso público, para a área da marinha, foi aeronáutica, não é, irmão? Passou numa prova, mas não entrou. Passou na outra prova, não entrou. Como é que sustenta a fé? Se nós olharmos para as circunstâncias, a gente perde a fé. Mas nós precisamos continuar confiando no nosso Deus poderoso, porque é Ele que nos dá todas as coisas.
E a irmã está na aeronáutica, em nome do Senhor Jesus. E 8 anos é coisa pra caramba, minha irmã. Aproveita. Aproveita. Quando olhamos para o jornal e vemos o estado que está os nossos hospitais, e você tem um ente querido que passa mal, e você sabe que aquele ente querido vai entrar ali. Eu quero te dizer, meu irmão, não perca a tua fé, mas confia em Deus. Porque a vida não está na mão de médicos, a vida está na mão de Deus. É de Deus. Batalhe pela tua fé. Não deixe que as circunstâncias, os problemas roubem de você a tua fé. Porque se perdermos a fé, perdemos a nossa salvação. Se perdemos a fé, perdemos a nossa esperança. Que a nossa fé possa ser acompanhada de uma atitude daqueles que creem. Quantos creem? Que as suas atitudes possam acompanhar essa convicção. A convicção de Hebreus 11. E que o nosso compromisso, ele não seja apenas comigo, com a minha família, não seja apenas com os meus problemas, com as minhas circunstâncias, com aquilo que me cabe, com aquilo que me cerca, mas que o meu compromisso possa ser em viver 2 Coríntios capítulo 5. Para que não vivamos mais a nossa própria vida, mas possamos viver a vida abundante que o nosso Pai preparou para mim e para você. Ah, meu irmão e minha irmã, como o Senhor Jesus nos ama. Como eu tenho experimentado o quão Ele é paciente comigo. Como o Senhor Jesus é paciente comigo. Fé, ação e compromisso. Eu escrevi umas frases e eu quero pedir para que os irmãos repitam comigo. Amém? O propósito da minha vida. Eu vou repetir, porque isso aí ficou meio estranho. Vamos lá. Vamos lá. O propósito da minha vida é muito maior do que eu. O propósito da minha vida se cumpre na vida do meu irmão. Dá uma olhadinha para ele. Olhou? Vamos continuar. O propósito se cumpre no dar, numa generosidade genuína e sem interesse. A minha alegria se cumpre na alegria do outro. O sucesso do meu casamento se completa no sucesso de outro casamento. A solução dos meus problemas está na instrumentalidade de Deus em me usar para solucionar os problemas de outra pessoa. Eu quero te dar um conselho. Procure alguém com problemas. Deus te abençoe e Deus te abençoe. Procure alguém com problemas. E seja um instrumento. Porque à medida que você dá, o Senhor lhe acrescenta. Não apenas o Senhor derrama sobre a tua vida, mas o Senhor envia aqueles que vão derramar sobre a tua vida.
o propósito que Deus tem para nós não termina em nós, mas ele continua na vida de quem está ao seu lado. Só assim nós vamos viver a plenitude da nossa vida cristã. Só assim nós vamos viver a plenitude do Senhor Jesus. Amém?